saber, perguntar pra se informar. Relógio Entrevista está no ar. Bom, a forma como iluminamos nossos lares não apenas determina a atmosfera dos ambientes, mas influencia diretamente o funcionamento do nosso cérebro e da nossa saúde física e emocional. Bom, é o que revela a neuroarquitetura, campo emergente que conecta arquitetura, neurociência e psicologia, tá? Para você que está acompanhando a nossa programação, presta bem atenção, que é um assunto muito importante, relevante aqui no nosso Manhã Melhor. Então, é sobre a psicologia, né, para transformar espaços em aliados do bem-estar. E para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a nossa querida designer, né, de interiores, Priscila Nogueira, que foi diagnosticada com o transtorno do espectro autista e é especialista em neuroarquitetura. Para você que acompanha a nossa programação, presta bem atenção nessa entrevista, né? É muito importante a gente ficar por dentro, né? Como lidar com essa entrevista, a qual nós vamos ter essa recepção maravilhosa com a nossa querida Priscila Nogueira. Bom, em primeiro lugar, quero desejar bom dia para ela. Priscila, bom dia! Bom dia a todos, é um prazer estar aqui e ainda mais falando sobre um assunto que é tão interessante e tão válido para o nosso bem-estar. Ok, obrigado. Eu quem agradeço em nome de toda a família Rádio Relógio. Então, Priscila, para começar, minha amiga, explica aqui para os nossos ouvintes como a neuroarquitetura relaciona a iluminação artificial à qualidade do sono. Por favor, dê essa resposta para a gente, que é muito importante. Então, a qualidade do sono, ela está intimamente ligada ao nosso ciclo circadiano. A natureza ela é muito sábia. A gente tem um relógio biológico que acompanha, deveria, na verdade, acompanhar a iluminação. Se você notar, durante o dia a iluminação ela é mais clara na parte da manhã e a parte da tarde, conforme vai caindo o dia, ela vai ficando mais amarelada, vai tirando esse aspecto mais azulado, branco e ela vai ficando mais amarelada. Isso contribui definitivamente para que a gente tenha o nosso ciclo circadiano bem acertadinho. E quando vai chegando o final do dia, a gente vai tendo um momento em que o nosso corpo vai se adaptando à iluminação amarela e vai criando uma liberação a mais de hormônios para a gente poder entrar no processo de adormecimento, de descanso. Em relação à luz artificial, hoje em dia a gente está o tempo todo sendo exposto a uma iluminação artificial, que muitas vezes é uma iluminação azul, uma iluminação branca. E isso faz com que esse ciclo circadiano ele acabe se desregulando. E isso acaba interferindo consideravelmente nas nossas noites de sono. Isso faz com que a gente fique totalmente, esse ritmo circadiano totalmente fique desregulado. Entendi. Agora a segunda pergunta aqui, Priscila, explica pra gente. E é verdade que, segundo estudos recentes, há impactos da luz branca à noite, né, no organismo? Isso reflete alguma coisa? Se sim, quais são? Por favor, explica aqui pra gente, por gentileza. Sim, através de estudos recentes e até mais antigos também, a gente verifica que a luz branca, ela altera esse nosso ciclo circadiano e ela acaba interferindo no nosso organismo. Por quê? A luz, ela ajuda na liberação de hormônios. A gente tem um hormônio chamado cortisol, que ele deixa a gente mais ativo durante o dia. E uma das estimulações dele é a luz branca, é a luz. E durante a noite, a gente vai, durante a tarde, durante a noite, com a luz amarela, a exposição a ela, a escuridão, a gente acaba liberando a melatonina, que é um hormônio que é fundamental para a gente pegar no sono, para a gente ter uma noite de sono com mais qualidade. E o que acontece hoje em dia é que a gente o tempo todo está exposto, como eu disse na pergunta anterior, a esse tipo de luz, que é uma luz que é branca, uma luz artificial, uma luz azul, tela de celular, e isso acaba fazendo com que a gente não libere o hormônio
que é a melatonina, para a gente poder ter uma noite de sono melhor. É por isso que hoje em dia todo mundo toma melatonina, mas muita gente também toma melatonina e fica exposta a essa luz branca. E o que acontece é que não consegue regular o organismo de forma correta. Então, o ideal é que a luz branca durante a noite ela seja totalmente eliminada. Vai dormir, apague todas as luzes e fique na escuridão, para o organismo conseguir liberar essa melatonina e a gente ter uma noite de sono mais tranquila. Olha aí a dica, né? Eu, pelo menos, adoro dormir com a luz apagada. Não gosto de dormir com a luz acesa. O sono acho que vem até mais rápido. Ô Priscila, o nosso ouvinte Igor, ele é morador do Grajaú, é pai de um menino, né, com autismo e pergunta aqui de que forma a iluminação adequada pode beneficiar pessoas com sensibilidade neurológica como autistas. Explica isso pra gente aqui, por favor. Então, a criança autista, ela vai vivenciar a iluminação de uma forma totalmente diferente. Ela tem mais sensibilidade com essa iluminação. Então, tem que ter muito cuidado na hora de uma iluminação para essa criança. Fora que a criança autista, o autista em si, ele tem muita dificuldade com o processo do sono. Os sistemas dele são desregulados, no relógio biológico da gente é desregulado. Eu falo da gente porque eu também sou autista. Então, geralmente, crianças, pessoas autistas têm uma dificuldade muito grande de adormecer. E é fundamental que a iluminação seja uma iluminação adequada. De que forma? No quarto, sempre uma iluminação mais amarelada, uma iluminação mais fraca, uma iluminação que não pese no ambiente de forma que libere mais cortisol, que libere a melatonina, que ajude a liberar a melatonina. De que forma pode ser feito isso? Um abajur com uma luz bem fraquinha do lado e conforme vai chegando a tarde, essa luz é acesa e faz com que as outras luzes mais fortes fiquem apagadas. Isso vai ajudando a estimular a melatonina. Uma outra coisa interessantíssima é o seguinte: levantou para ir no banheiro à noite, nunca acenda uma luz forte, tenha sempre uma luzinha acesa, bem fraquinha, para não dar aquele baque de cortisol no organismo, porque vai lá, levantou para ir no banheiro, levantou para resolver alguma coisa, mexeu na criança à noite, não acender a luz forte, a luz principal, deixar acender uma luzinha no cantinho da cama, uma luzinha mais indireta, que não faça com que essa liberação de cortisol e a melatonina caia, porque senão desperta. E a criança autista, ela tem dificuldade com sono mesmo. Então, deve-se ter muito cuidado na hora de escolher uma iluminação para o quarto de uma criança autista. Dica muito importante, hein? Eu nunca saberia disso. Muito bom. Agora, a última pergunta aqui, minha amiga. Quais mudanças simples podem ser feitas em casa para melhorar o ciclo do sono? Por favor. Então, mudanças simples que a gente pode fazer, que pode colaborar com o nosso ciclo do sono, é fazer com que esse nosso relógio biológico funcione de forma mais natural possível. De que forma? Luzes mais claras, mais brancas durante o dia, na hora que a gente está com uma atividade mais intensa. Conforme for reduzindo essa atividade, que a gente vai se empenhando na hora do descanso e reduzindo a iluminação, esquecendo também um pouco o celular, esses objetos eletrônicos que acabam emitindo muita luz branca, e acostumando o nosso organismo a entrar no processo de sono. Deitou para dormir, largou celular, largou televisão e tentar ser o mais natural possível. Dormir, deitou para dormir. E isso vai fazer com que iluminações artificiais não compliquem o nosso sono, não atrapalhem esse nosso ritmo. O nosso ritmo circadiano, né? O nosso relógio biológico. A gente, com essas interferências de iluminação artificial, a gente atrapalha muito o que a natureza fez de forma tão correta, tão certinha, né? Mas isso é uma coisa chave.
evitar a iluminação mais clara durante a noite, dar a opção por uma iluminação fraquinha e quando for deitar e dormir mesmo. Apagar todas as luzes e deixar a escuridão fazer o trabalho dela no nosso organismo. Boa, obrigado Priscila. Tá aí, gente, eu conversei com a designer de interiores Priscila Nogueira sobre a neuroarquitetura. Bom, Priscila, suas considerações finais. Fica à vontade, por favor. Eu que agradeço a participação. Tenha um bom dia também, um bom dia para os ouvintes. E a minha consideração final é a seguinte: durante o dia, nas horas de mais atividade, a luz branca vai te ajudar muito a ter um desempenho melhor. Uhum. E conforme vai diminuindo essa atividade do dia, luz amarelada. Essa luz vai te ajudar muito também no processo de sono. E chegou a noite, desliga tudo e dormir. E fazer com que o organismo volte esse ciclo circadiano tão perfeito da natureza que a gente acaba interferindo por causa da iluminação artificial. Certo. Agora, Priscila, pode divulgar suas redes sociais. Fica à vontade, amiga. E vou deixar meu Instagram também para quem quiser saber um pouquinho mais sobre neuroarquitetura. Eu sempre estou dando dicas lá. Sim. Design de interiores _arquitetura RJ. Segue lá que você vai ter várias dicas sobre iluminação, sobre como deixar esses espaços bem mais bonitos e trazendo bem-estar para a vida da gente. Ok, eu que agradeço aqui em nome de toda a família Rádio Relógio. Lembrando, quem ficou interessado, quer ouvir de novo, ouvir só uma parte, essa entrevista ficará disponível a partir de amanhã em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Mais uma vez, eu agradeço em nome de toda a família Rádio Relógio, tá, Priscila? Obrigadão, querida. Essa edição fechou, hein?